Olá, queridos irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos nesta jornada de leitura da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nós estamos na nossa jornada caminhando com os apóstolos. E como é bom saber que os irmãos estão envolvidos nesse projeto, estão crescendo na graça e no conhecimento. Hoje nós estamos no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos e aí nós vamos ver Paulo diante do Sinédrio. Então, se você ainda não pesquisou, se você ainda não sabe o que era o Sinédrio, então nós vamos já começando esclarecendo, porque eu não vou ler todo o capítulo, eu apenas estou destacando, como sempre, alguns pontos do capítulo para o nosso entendimento. Então, o Sinédrio era o tribunal religioso, do povo judeu. E nele, o Sinédrio era composto de 71 membros. Dentre eles, o sumo sacerdote atual e os sumos sacerdotes anteriores, os escribas, os doutores da lei e os anciãos. Então, todo assunto sobre religiosidade era julgado pelo Sinédrio. Então Paulo estava sendo julgado pelo Sinédrio, porque para o Sinédrio, Paulo estava afrontando as leis judaicas. Então o Sinédrio que tinha essa responsabilidade de julgar esse assunto referente ao que Paulo estava passando. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a estratégia que Paulo usou. Vocês leram aí no texto que Paulo tinha uma dupla cidadania. Só um minutinho, deixa eu só acertar a câmera aqui. Ok. Paulo tinha uma dupla cidadania. Então, ele, num determinado momento, ele usou dessa prerrogativa para se livrar das mãos daqueles que estavam querendo afrontá-lo. Então, no capítulo 23... Aliás, no capítulo 22, eu peço permissão ao pastor Jackson, porque o capítulo 22 foi o pastor Jackson que fez o resumo. Capítulo 22, verso 3, Paulo fala assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Mas aí, no capítulo 22, verso 25, até o verso 29, ele usa, da sua prerrogativa de ser cidadão romano. Verso 25. E quando o estava atando com as correias, disse Paulo ao centurião, que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Olha, Paulo usou dessa estratégia maravilhosa para se livrar das mãos daqueles que estavam querendo puni-lo. Ele era cidadão judeu, mas também ele era cidadão romano, então ele usou a dupla cidadania para se livrar daquele momento ali. Uma outra coisa que Paulo utilizou de estratégia muito interessante está no verso 6 até o verso 8 do capítulo 23. Olha o que diz: e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outras de fariseu, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Olha, Paulo foi esperto demais, Ele usou este assunto, que era um assunto que trazia uma dissensão entre o conselho, entre o Sinédrio, porque eram dois grupos, os dois maiores grupos, os fariseus e saduceus, eram os maiores grupos que tinham ali dentro do Sinédrio.
Então esse assunto era um assunto que trazia divisão entre o grupo. Então Paulo jogou essa bomba dentro do Sinédrio para se livrar. Olha, eu creio na ressurreição. E ali houve uma grande divisão. A câmera está caindo aqui, mas vai dar para a gente terminar aqui o que eu quero falar. Então Paulo foi usado por Deus, teve essa inteligência, essa estratégia de Deus para se livrar. A outra coisa que eu quero conversar com vocês era sobre as ameaças sofridas por Paulo. O ministério de Paulo era um ministério assim que ele sofreu muitas ameaças, né? Muitas ameaças, era um tempo de perseguição, a igreja estava sendo perseguida, os apóstolos estavam sendo perseguidos e Paulo ele estava sofrendo muitas ameaças. E aí, se você leu todo o capítulo 23, você vai ver que do verso 12 até o verso 15, Paulo, 40 pessoas, né, colocaram no coração de matar Paulo, né, de dar cabo da vida de Paulo. Mas aí o que acontece? O sobrinho de Paulo, verso 16, ouve a estratégia daquele grupo e vai até Paulo e comunica a Paulo: Paulo, olha, está sendo bolada uma cilada aí para acabar com a sua vida. Paulo estrategicamente chama o centurião e manda levar aquele menino ao tribuno. E aí nós vamos saber quem era o tribuno no verso 25. O tribuno, aliás, verso 26, o tribuno era Cláudio Lísias, né, que tinha essa função. E ali Paulo foi livre das mãos daqueles que estavam querendo acusá-lo, né? E aí nós vamos entrar no nosso quarto ponto, que é o livramento de Paulo, do verso 21 até o verso 24, quando Paulo foi enviado a Félix. Paulo foi enviado a Félix para ser julgado, para ser ouvido, mas ao mesmo tempo foi algo divino, porque Paulo foi livre daquele esquema para tirá-lo, para matá-lo, né? Do verso 21 até o verso 24. Então os irmãos entenderam muito bem sobre essa questão. No verso 24, está escrito assim: e aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Então, todo aquele esquema daqueles 40 homens para acabar com a vida de Paulo caiu por terra, e Paulo foi até Félix. E aí no verso 24, o pastor Jackson vai enumerar alguns pontos para os irmãos vão ver como Paulo se procedeu diante de Félix. Então é muito interessante nós analisarmos e estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos e ver como Deus agiu na mente de Paulo e como Paulo também se deixou ser usado por Deus e usou as estratégias que Deus tinha dado a ele para que ele se livrasse das mãos dos seus inimigos naquele momento. Mas o mais importante que nós tiremos do capítulo 23 é que Paulo resistiu toda a provação, toda a tentação, firmado em Deus, e que nós também tenhamos essa disposição de vencer todas as nossas limitações, todas as nossas barreiras, firmados no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a cada dia discernimento de como fazer a sua obra, assim como Deus deu ao apóstolo Paulo e deu à igreja no primeiro século. Tchau.